Olá, eu sou o Jefferson e trabalho com o DBA em uma grande fábrica de software. Eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre o banco de dados objeto relacional. Você sabe o que é um banco de dados? Não é bem isso. Vou explicar o que é um banco de dados e sua importância no mundo da tecnologia. Banco de dados ou bases de dados são um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. São de vital importância para empresas e há 2 décadas se tornaram a principal peça dos sistemas de informação. Normalmente, existem por vários anos, sem alterações em sua estrutura. A utilização de bancos de dados já é inerente ao cotidiano nas atividades da sociedade moderna. Sua utilização é essencial na coleta, alteração e consulta de informações pertinentes a todos os âmbitos de negócios. Para que os dados possam ser mantidos, são utilizados SGBDs, nos quais os dados são armazenados de forma organizada, ficando disponíveis para serem consultados. Há 2 conceitos distintos envolvidos nesse processo: dados e informações. A informação é o uso do resultado do processamento de dados, como contagens, estatísticas, produtos, clientes. Por exemplo, a partir de um conjunto de dados sobre compradores de um produto e suas respectivas idades, pode-se extrair a informação de que a maioria dos compradores possui entre 18 e 25 anos. Essa extração de informações é o maior objetivo do banco de dados, pois apenas armazená-los sem nenhum propósito definido seria apenas um desperdício de recursos computacionais, tempo e dinheiro. Oi, eu sou o Ricardo e colega de trabalho e projeto de Jefferson. Agora que já sabem o que é um banco, hoje vamos explicar um pouco o que é um banco de dados objeto relacional, pois estamos implementando na nossa empresa essa tecnologia visando o melhor desempenho em nossas aplicações. Para que não haja nenhuma dúvida, vou fazer uma breve introdução sobre o que é um banco de dados relacional. Segundo El Masri e Navate, uma relação é pensada como uma tabela de valores. Cada linha na tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados. Representa um fato que corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real. O nome da tabela e os nomes das colunas são usados para ajudar na interpretação do significado dos valores em cada linha. Todos os valores em uma coluna são do mesmo tipo de dado. Tudo bem? Eu sou o Igor e faço parte da equipe desses feras em DBA. Agora eu vou explicar para vocês rapidamente o que é um banco de dados orientado a objeto. Coisa simples. De acordo com Koberlin e Scherer, os primeiros bancos de dados orientados a objetos foram criados numa tentativa de atender diretamente do SGBD o tratamento a estruturas de dados mais complexas e a uma melhor integração ao crescente número de linguagens de programação orientadas a objeto. Uma característica-chave dos bancos de dados orientados a objetos é o poder dado ao projetista para especificar tanto a estrutura de objetos complexos quanto as operações que podem ser aplicadas a esses objetos. Num banco de dados orientado a objetos puro, os dados são armazenados como objetos onde só podem ser manipulados pelos métodos definidos pela classe de que esses objetos pertencem. Os objetos são organizados numa hierarquia de tipos e subtipos que recebem as características de seus supertipos. Os objetos podem conter referências para outros objetos e as aplicações podem consequentemente acessar os dados requeridos usando um estilo de navegação de programação. A maioria dos bancos de dados também oferece algum tipo de linguagem de consulta. Oi pessoal, eu sou Bia e a única mulher nesse monte de marmanjos. Vou fazer uma comparação desses 2 bancos. Vamos lá. O banco de dados relacional utiliza o padrão SQL2, não tem suporte a dados complexos, tem alta performance, é maduro, utiliza o SQL Full, tem como vantagem a eficiência de acesso e tem uso comercial em larga escala. O banco de dados orientado a objeto utiliza o padrão ODMG 3.0,
tem suporte a dados complexo, é de baixa performance, razoavelmente maduro. Como uso de SQL, utiliza o OQL, tem como vantagem um modelo de dados rico e tem um uso comercial em pequena escala. Oi, eu sou mais um componente da... Vamos para a parte que importa. Vou falar sobre o nosso assunto principal, o banco de dados objeto relacional. Numa tentativa de unir as vantagens de ambas as tecnologias anteriores, os BDORs modelam objetos armazenados em tabelas, ou seja, utilizam as tabelas do modelo relacional, mas nelas são armazenados objetos, com seus atributos e comportamentos. Utiliza os conceitos de supertabelas, supertipos, heranças, reutilização de código, encapsulamento, controle de identidade de objetos, referência a objetos, consultas avançadas e alta proteção dos dados. Ou seja, os dados são armazenados em relações, mas podem se armazenar dados complexos, abstraindo seu comportamento da mesma forma como é feito na orientação a objetos. Na prática, cria-se um tipo X, que pode ser visto como um objeto nesse contexto, que tem N atributos ou colunas. E depois, ao se criar uma tabela A, uma das suas colunas será do tipo X. E nessa coluna, ao invés de se armazenar um tipo comum de dados, se armazena um tipo X, que por sua vez poderá ter várias colunas de tipos comuns ou mesmo outros tipos. Esse quadro geral adquire assim uma aparência de objetos e suas características, ou ao menos de dados complexos, o que já é um avanço em relação ao tradicional modelo relacional. Como exemplo de aplicações que se utilizam dessa tecnologia, destacam-se os softwares de armazenamento de imagens obtidas por satélite, projeto de arquitetura, mapas geoespaciais e de relevo, dentre outros. Um SGBD que faz muito bem seu papel quando se trata de banco de dados objeto relacional é o PostgreSQL. O PostgreSQL é um SGBD no modelo objeto relacional, que está sob a licença PostgreSQL License, similar ao BSD e o MIT. Permite o livre uso, modificação e distribuição. Ele tem vários recursos com destaque ao suporte a operações assíncronas, busca de textos avançados, dentre outros. Mas o mais interessante é seu compromisso, que mantém o padrão ANSI SQL em sua linguagem de consulta. Nele, as tabelas, relacionamentos, triggers e demais entidades de banco são considerados objetos, mas como já dito, não segue à risca o conceito de objeto de uma linguagem de programação orientada a objetos. Apesar de se poder usar recursos como herança e polimorfismo, o seu foco é a manipulação de dados complexos, como O banco de dados objeto relacional tem como padrão o SQL3, tem suporte a dados complexo, espera-se que seja de alta performance, é razoavelmente maduro, o uso de SQL é estendido para objetos, como vantagem é um modelo rico e com maior eficiência de acesso. O uso comercial tem tendência a alcançar larga escala. As vantagens de um BDOR são: várias operações são feitas utilizando interfaces navegacionais ao invés das relacionais. E o acesso navegacional é geralmente implementado de forma muito eficiente por ponteiros. Críticos das tecnologias baseadas em bancos de dados navegacionais como ODBMS sugerem que as técnicas baseadas em ponteiros são optimizadas para rotas de pesquisa ou pontos de vista muito específicos, os tornando mais rápidos. Alguns ODBMS suportam totalmente o SQL em adição ao acesso navegacional, mas o uso eficaz pode requerer acordos para manter ambos os paradigmas sincronizados. Como nem tudo são flores, vamos falar também sobre as desvantagens dos bancos de dados orientados a objetos.
Propósitos de consultas gerais, a mesma informação, técnicas baseadas em ponteiros, tenderão a ser mais lentas e mais difíceis de se formular do que as relacionais. Dessa maneira, a abordagem navegacional parece simplificar para usos dos específicos conhecidos às custas do uso geral, ignorando usos futuros. Parece-se a perda da interromperabilidade, com um grande número de ferramentas características que são tidas como certas no mundo do SQL, incluindo a indústria de padrões de conectividade. Então, com toda essa explicação, espero que tenham entendido o que é um banco de dados objeto relacional. Assim, damos fim à nossa apresentação. Este trabalho foi feito para a matéria de Banco de Dados 2, ministrada pelo professor Xavier. O tema do nosso trabalho foi Banco de Dados Objeto Relacional.